da Bíblia, irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Hoje é a nossa Santa Ceia. Nós estaremos falando um texto da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23. Primeiro Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim o texto da Bíblia: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém. Curva a tua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Senhor, está aí a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é verdadeira e real. Está aqui a tua igreja uma vez mais, Senhor. Eu quero lhe pedir que o Senhor venha tocar no coração de cada um nesta noite, através da tua palavra. Porque não sou eu que estou aqui, mas é a tua palavra que falará pela minha boca. Fala aquilo que o Senhor tem a falar com a tua igreja, Pai. Senhor, que nós possamos compreender, Senhor, entender o que é verdadeiramente a Santa Ceia. Senhor, que nós possamos entender que há um simbolismo poderoso no pão, no vinho, para a nossa vida cristã. Ó Pai, fala aos nossos corações. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para atuar no nosso meio. Essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós como Igreja de Cristo, regularmente, uma vez ao mês, nós participamos dessa festa, que é o maior ato da igreja em lembrança ao sacrifício de Jesus Cristo, oferecido na cruz do Calvário. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, onde a Bíblia relata que após o povo ser liberto da escravidão de Faraó no Egito, depois de muitos anos sofrendo na mão de Faraó, Deus levanta um líder, Moisés. Esse líder, ele, através da direção de Deus, ele liberta o povo. E quando o povo é liberto da escravidão, a Bíblia e a história, ela relata que Deus começa a dar algumas ordenanças ao povo. E uma das ordenanças que Deus deu ao povo foi a seguinte: que o povo deveria celebrá-lo com uma festa chamada Páscoa, que lembraria sempre das mãos fortes que Deus tirara o povo da escravidão do Egito. Pois bem, esse ritual ele vem com os passar dos tempos, dos anos, até quando Jesus ele é enviado. O Filho de Deus, ele é enviado à terra. E antes de ser entregue para morrer por mim e por você,
ele institui, ele celebra uma Santa Ceia. Se você olhar no texto da Bíblia Sagrada, por ocasião da última Páscoa, Jesus tomou os dois elementos que faziam parte da Páscoa, que nós vamos falar mais à frente, que eram o vinho e o pão. E ele transforma a antiga Páscoa na ceia do Senhor. Por quê? Porque a Páscoa judaica havia cumprido o seu propósito. Pois, profeticamente, a Páscoa que foi instituída na saída do povo do Egito, apontava para a figura de Jesus Cristo, aquele que viria trazer salvação para o povo. Tanto que o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Jesus, ele veio como um simbolismo do Cordeiro de Deus. Se você abrir a tua Bíblia, lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 29, você pode tomar nota para ler depois. A Bíblia diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E o sacrifício de Jesus Cristo foi por mim e por você. O Êxodo deu vida à nação de Israel. Como assim, pastor? Depois que o povo sai do cativeiro, peregrinando, nasce a nação, forma-se as leis, as regras. Mas o sacrifício de Cristo fez nascer a igreja. Fala para o irmão que está do teu lado, fala: o sacrifício de Cristo fez nascer a igreja. E a igreja era feita de um povo proveniente de todas as nações. No mesmo instante que nós estamos aqui adorando ao Senhor, há lugares em outras partes do mundo que através do sacrifício de Jesus Cristo também estão adorando e exaltando ao Deus Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, a saída do Egito nasceu Israel, mas nós glorificamos que Deus enviou o seu Filho unigênito, enviou o Cordeiro de Deus para que nascesse a igreja. Veja, em Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 26 a versículo 28. Enquanto comiam, tomou o pão e abençoando o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo concerto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi por todos nós que aqui estamos nesta noite. Aí você fala: pastor, mas eu já errei tanto na vida. Jesus morreu por você também. Pastor, eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Não importa, Jesus morreu por você. E Jesus, ele deu o seu próprio sangue para nos remir dos nossos pecados. E é tão glorioso porque quando o apóstolo Paulo ele escreve esse texto à igreja em Coríntio, ele começa a falar acerca da ceia do Senhor. E porque hoje eu quis falar também com vocês sobre a ceia do Senhor, porque nós precisamos entender que esse ato que nós fazemos mensalmente, ele é um ato poderoso. Vocês já viram o testemunho que foi falado aqui? Até mesmo ontem no final do culto, o pastor Gerson me procurou e falou: pastor, quando eu sentei aqui no altar, eu estava sentindo uma dor de cabeça tão forte, desde a tarde, que eu não estava conseguindo me conter no banco. Mas quando eu tomei o cálice,
o simbolismo do sangue de Jesus Cristo, imediatamente a dor foi embora. Por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder. Isso daqui não é um ritual qualquer não. Após orar, apresentado o pão e o cálice, se torna o simbolismo do corpo e do sangue do Senhor. Mas quando nós olhamos para o texto, o que é a Santa Ceia do Senhor? Repita comigo, a Santa Ceia é uma ordem de Jesus Cristo. Você pode olhar no texto aqui, 1 Coríntios 11, verso 23, Paulo falando, porque eu recebi do Senhor, ele recebeu de Jesus, e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto. É uma ordenança. A Santa Ceia é uma ordenança do próprio Jesus Cristo. Se você olhar também no versículo 25, quando ele fala do cálice, do sangue, ele abençoando o cálice também ele fala, este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, fazei isto. A Santa Ceia, ela é uma ordenança de Deus. E por que então nós participamos todo mês da Santa Ceia? Para que nós possamos ter memória do amor de Cristo por nós. Repita assim, para termos memória do amor de Cristo. Depois do versículo 24, você pode ver em versículo 25, depois que ele dá a ordenança, fazer isto, ele fala, vocês fazem isso em memória de mim. Toda vez que você participa do corpo e do sangue do Senhor, você está recordando do amor de Cristo por você. Esse amor que é imensurável, não tem medidas. Esse amor que às vezes é incompreendido por muitos. Esse amor que as pessoas não conseguem entender, mas por quê? Às vezes as pessoas passam por tanta dificuldade, mas ela sempre está na igreja buscando a presença desse Deus, tanta coisa acontecendo, mas ela está alegre, falando vai dar certo, vai acontecer, é porque nós reconhecemos que Jesus Cristo nos amou, e o amor dele vai além de muitas coisas que o mundo pensa, ao meu respeito e ao teu respeito. Toda vez que você participa da Santa Ceia, você está lembrando que Jesus Cristo te amou. Fala para a pessoa que está do teu lado, se alegre, Jesus te ama, diga para ele. Eu sempre falo isso aqui, mas é uma verdade. Tem gente que fala, ninguém gosta de mim, ninguém está olhando para mim, ninguém me conhece, ninguém me vê. Meu irmão, Jesus te vê, Ele te ama, Ele deu a vida por você, Ele deu a vida por você, pela tua casa, pela tua família. Então quando você participa do corpo e do sangue de Cristo, você está reconhecendo o amor dEle, é muito grande por você. Aleluia! Então o que é a Santa Ceia do Senhor? É uma ordenança. É para nós termos memória do amor de Cristo por nós. A Santa Ceia do Senhor, repita comigo, é um laço de comunhão entre o cabeça e os membros. É engraçado que hoje em dia, eu preciso falar isso aqui, tem muitos pastores, até mesmo no Brasil, que querem ocupar como cabeça da igreja. Mas essa vaga de cabeça da igreja já está ocupada faz tempo. É ocupada por Jesus Cristo Nazareno. Mas eu sou o pastor famoso, eu sou o pastor fulano de tal, Bertano de tal, eu sou o pastor todo poderoso. Sem Deus nada nós podemos fazer, porque o cabeça da igreja se chama Jesus Cristo Nazareno. Sem Ele nada acontece. E quando nós participamos do corpo e do sangue do Senhor, nós só estamos reafirmando esse laço de comunhão entre Cristo, que é o cabeça, e nós que somos o membro. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 23. Toma nota aí. Efésios capítulo 5, versículo 23.
A Bíblia faz uma alusão. O texto diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Apesar que eu preciso também abrir um parênteses aqui, que tem mulher que está invertendo o papel dentro de casa, quer ser a cabeça dentro de casa, esquecendo que a Bíblia diz que quem é o cabeça é o homem. Ah, pastor, mas isso é muito machista. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus que diz. Então se coloque no teu lugar dentro da tua casa, porque lá, da mesma forma que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Então precisa se comportar da mesma forma. Quando nós participamos da Santa Ceia, esse laço de comunhão, ele se estreita, nós ficamos mais pertinhos dele. Nós já começamos a ensaiar aqui na terra o que já está preparado lá no céu para mim e para você. E a Bíblia, ela diz da importância de nós participarmos, de nós sempre estarmos com esse laço de comunhão firme. Você pode tomar nota aí, o que João escreveu no Evangelho, no capítulo 6, no versículo 56. Olha o que diz o texto da Bíblia: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quando você participa da Santa Ceia, quando você participa do corpo e do sangue do Senhor, sabe o que você está dizendo? Jesus reina na minha vida. Vê se alguém consegue tirar a cabeça e a cabeça ir para o lado e o corpo andar para o outro. Não, a cabeça tem que estar no corpo, porque a cabeça dá a direção, dá a visão. É da mesma forma quando você participa desse ato. Jesus é o cabeça da tua vida, Ele está em você, e o inferno não pode tocar na tua vida. O inferno não pode tocar em você. Por quê? O laço que você tem com Deus de comunhão é maior. É maior. Ainda, a Santa Ceia, a ordenança, é para nós termos a memória do amor de Cristo por nós. Ela é um laço de comunhão entre a cabeça que é Cristo e o membro que é a igreja. E a Santa Ceia também. Ela é o que, igreja? Ela é a confissão da nossa esperança. Repita comigo: confissão da nossa esperança. A Bíblia, ela é clara em dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo não tem esperança. Tanto que quando você vê, morre alguém no mundo que não é cristão, as pessoas já chegaram e fizeram isso comparação para mim em culto fúnebre. Chamaram, depois que fiz um culto fúnebre, me chamaram de lado e falaram: nossa, mas quem que morreu aí? As pessoas não gostavam dessa pessoa. Eu falei: por quê? Como não gostavam? Eu vi o povo cantando, o povo se alegrando, e daqui no meu povo todo mundo chorando, desesperado. Por quê? Porque o mundo não tem esperança. A igreja tem esperança. Mesmo que a morte chegue, nós temos a esperança naquele grande dia. Então, o que você quer falar, pastor, nessa questão da Santa Ceia? Que a Santa Ceia é uma confissão da nossa esperança. Justamente isso, por quê? Se você olhar aí no versículo de número 26, em 1 Coríntios capítulo 11, o texto está claro: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então qual é a minha e a tua esperança quando você participa aqui do corpo de Cristo? A nossa esperança é a seguinte: que a qualquer momento a trombeta vai soar, e Ele vai raiar nas nuvens para arrebatar a igreja dEle e morar com Ele por toda a eternidade. O mundo não tem esperança, você tem esperança. Você pode glorificar Jesus Cristo porque você tem uma esperança? Fala para o irmão que está do teu lado, fala: se alegra, você tem uma esperança em Jesus Cristo. Diga para ele: Jesus Cristo vai voltar para buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. É essa direção que a Santa Ceia
ela nos dá. E existem dois símbolos maravilhosos nesse ato que nós fazemos. É o pão e o vinho. Repita: pão, vinho. São dois símbolos que levam diretamente ao próprio Jesus, o corpo de Cristo. Quando nós falamos de pão, o pão vem do grão do trigo. O pão, o trigo, ele cai primeiro na terra e morre. E Jesus também, na sua palavra, na Sagrada Escritura, ele fez essa comparação com a sua morte. Veja o que diz no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 23. Você pode tomar nota. João 12, 23. E Jesus lhe respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. No versículo 24, mesmo Jesus dizendo: na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só ele, mas se morrer, dá muito fruto. Você consegue entender que Jesus morreu foi para isso, para dar fruto? Imagine, irmãos, a história ela se resume em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. Qual é o homem que consegue fazer isso? Só aquele que é filho de Deus, só aquele que tem todo o poder. Então qual é o significado do simbolismo do pão? O trigo, conforme nós falamos, ele é cortado, ele é trilhado, ele é moído. Assim foi igual com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi batido, ele foi açoitado, ele foi coroado com os espinhos, ele foi morto. Tudo uma comparação, da mesma forma que acontece com o processo de formação do pão com o trigo. E se você tomar nota e ler em Hebreus capítulo 2, versículo 9, o texto da Bíblia diz o seguinte: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte de todos. Jesus Cristo, ele deu a vida por nós. Ele passou todo esse processo de ser humilhado, de ser zombado, de olharem para ele e zombarem dele, dizendo: ei, se você é o Deus, vai aí, ó, clama por socorro agora, vai, clama. E Jesus quietinho, cumprindo o propósito dele. Mas conforme já foi dito aqui pelo nosso ministro de louvor, quando ele diz está consumado, na hora nona, no tabernáculo, o véu se rasga e abre caminho para mim e para você ter contato direto com Deus. O pão, ele é o alimento do novo homem. Repita comigo: o pão é o alimento do novo homem. João escreve no Evangelho, no capítulo 6, versículo 35, olha o que ele diz: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus se compara como pão, mas não como algo natural, mas como algo celestial. O homem no mundo, ele procura por diversos caminhos e meios para encontrar solução, mas não encontra. Mas aquele que tem um encontro com o pão da vida, esse passará a comer e a sua fome será saciada. Quantos de vocês, de nós que aqui estamos, que anteriormente vivíamos uma vida difícil, uma vida na iniquidade, na prostituição, fazendo coisas feias, erradas, mas um dia você encontrou o pão da vida. E esse pão, quando você comeu, transformou o teu ser, transformou a tua vida. Porque Jesus, ele é o alimento, ele é o pão vivo para transformar a história de qualquer pessoa. E tem alguém aqui que foi transformado por esse pão? Levanta a tua mão aí, dá um brado de glória, dá um brado de... dá uma reação aí, crente! Porque o pão da vida está aqui neste lugar. E ainda mais,
quando nós comemos esse pão, nós recebemos a plenitude da vida nova. João, no Evangelho, escreve no capítulo 1, versículo 16: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Você recebe paz através de Jesus Cristo. Talvez alguém que entrou aqui, essa mensagem, essa parte da mensagem é para você. Você procurou felicidade em vários caminhos e não encontrou. Mas hoje Jesus está dizendo: eu quero lhe apresentar algo novo, que verdadeiramente trará paz para a tua vida e para o teu caminho. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O pão mostra também como a maravilhosa união, como um pão, como um corpo, nós somos um com Ele e através dele. Dele quem? Jesus. Bata no peito e fala assim: eu sou um com Ele e através dele. O próprio Jesus, ele fala lá, toma nota, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, Gálatas 3 e 28. João, ele diz o seguinte: para que todos, Jesus dizendo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Pode ser branco, pode ser negro, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser quem for. O pão da vida nos torna um só nele. Não importa a condição, mas quando você entende que Jesus, Ele é o pão da vida, você entende que nele você se torna um. É por isso que eu amo o Evangelho. Saindo daqui, na semana, alguns ocupam aqui cargos na sociedade importantes, na empresa. Alguns têm uma condição intelectual abençoada, outros financeira, mas quando entra dessa porta para dentro, pode ser a pessoa mais humilde do teu lado. Quando você olha para ela e cumprimenta ela, você diz assim: a paz do Senhor, meu irmão. O título fica para lá, quem você é fica para lá, porque aqui nós somos um em Cristo Jesus. Fala para o irmão que está do lado, fala: nós somos um em Cristo. Diga para ele. Fala: tu é meu irmão. Fala: tu é meu irmão. Fala: nós vamos morar no mesmo céu. Levanta a sua mão e adora Jesus Cristo um pouquinho aí. Exalte a Ele. O outro simbolismo que nós temos e vemos na Santa Ceia é o vinho. O vinho diretamente nos lembra do sangue de Cristo, que foi oferecido por nós. Percebe-se, irmãos? Se eu perguntar aqui: quem de vocês daria a vida do teu filho por uma outra pessoa que você não conhece? Ninguém. Eu não daria. Os meus filhos por alguém que eu não conheço? Mas o sangue de Jesus Cristo foi por isso. Deus enviou Jesus para que o sangue dele fosse derramado por todos nós. E João fala isso no Evangelho, no capítulo 10, toma nota aí, João capítulo 10, versículo 17 e 18, diz assim o texto da Bíblia: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Quando nós falamos do vinho, do sangue de Jesus Cristo, nós atestamos do sacrifício dele na cruz do Calvário. E o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi para nos dar vitória.
foi para nos trazer paz. Talvez alguém que entrou aqui está vivendo uma tribulação grande na tua vida, mas eu quero lhe dizer, a paz em Jesus Cristo para você. A paz nele, o sangue dele vertido na cruz do Calvário, tem poder para curar toda enfermidade, tem poder para curar você, o teu interior, tem poder para jogar essa depressão por terra, e você sair daqui fortalecido, para a glória do Deus Todo-Poderoso. O sangue, o vinho, lembra dessa aliança, que aqui mesmo no texto, o apóstolo Paulo escrevendo, semelhantemente depois de cear tomou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança. O sangue lembra de uma nova aliança, repita comigo, o sangue me lembra de uma nova aliança, através de Jesus. Volto a dizer, não importa o que você fez, não importa quem você é, a partir do momento que você conhece a Jesus, entende o sacrifício na cruz do Calvário, eis que tudo se fez novo. O passado foi lançado no mar, e uma nova vida, uma nova aliança, um novo tempo Deus tem para você. Aleluia. Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas 22:20 também, de novo o Senhor falando, o semelhante tomou o cálice, depois da ceia dizendo, este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O sangue de Jesus Cristo nos dá essa nova aliança. Então você que entrou aqui nessa noite, talvez é a primeira vez que você vai ver como que é feito esse ritual, a Santa Ceia, e você se pergunta, mas como, de que maneira eu posso receber essa nova aliança, eu posso receber essa nova vida em Cristo? Você precisa receber essa nova vida, entrando pelo caminho da verdade. Repita comigo, entrando pelo caminho da verdade. E a Bíblia, ela nos indica e nos orienta justamente isso. Que existe um caminho para chegar a Deus. Talvez na tua vida você procurou diversos caminhos e não obteve resposta. Mas eu quero lhe apresentar através desta palavra que é poderosa, o caminho verdadeiro. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Nele você pode encontrar esta nova aliança, esta nova vida. Porque o próprio Jesus, ele diz aos seus discípulos, lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 14, versículo de número 6. No começo do texto ele começa dizendo, confortando os discípulos, ei, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também credes em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar e voltarei outra vez. Aí os discípulos ali, mas Senhor, nós não sabemos para onde vai, e muito menos nós não sabemos o caminho. Aí Jesus fala, como que vocês não sabem o caminho? Jesus se coloca e fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Fala para a pessoa que está do teu lado, diga assim, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Fica de pé que nós já vamos terminar. Mas pastor, o que eu ganho recebendo esta nova vida, essa nova aliança? Você ganha os benefícios do sacrifício de Jesus Cristo para lhe dar paz. O salmista, ele escreve no Salmo de número 37, e versículo de número 5, aquele famoso texto que nós conhecemos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fala para a pessoa que está ao teu lado, fala, entrega o teu caminho a Jesus, ele é o caminho, confia nele, e ele vai fazer. Tem solução para a tua vida, tem solução para o teu problema, é só entregar o caminho ao Senhor, conhecer o caminho verdadeiro, o caminho que está em Jesus Cristo, que haverá transformação para a sua vida. E eu pergunto nesse momento, será que tem alguém aqui nesta noite, que precisa tomar essa decisão?
precisa entregar o caminho a Jesus para viver essa plenitude que há em Jesus Cristo, viver uma novidade de vida, participar da nova aliança, ter a esperança que enquanto nós estivermos na terra participaremos da ceia, mas a qualquer momento Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Mas pastor, como que eu faço? É só você entregar o seu caminho a Jesus. E entregar o seu caminho a Jesus é você reconhecer que Ele morreu na cruz do Calvário por você, e dar a direção da tua vida para que Ele venha comandar por onde passar. É como um grande mar a tua vida, e está lá o barco onde está a tua vida. Não é porque você está no mar que não vai haver tempestade, vento, tribulação. Não, haverá, mas com Jesus no barco, Ele vai guiando e não vai naufragar. Então eu pergunto nessa noite: aonde está você, a primeira pessoa que precisa tomar uma decisão para participar dessa nova vida, entregando o seu caminho a Jesus? Esse convite é para você. Ele tem uma nova história para escrever. Aonde está a primeira pessoa que quer receber Jesus no teu coração? É simples, é só você levantar a tua mão que eu vou orar por você. Aonde está a primeira pessoa nessa noite? Está ali, aplauda o Senhor Jesus. Irmão Gerson, acompanha o nosso amado irmão, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você, vem aqui. Cadê a segunda pessoa? Talvez você se distanciou da presença do Senhor. Jesus está te chamando. Ele está te chamando neste momento. Nesta hora Ele está lhe chamando. Aonde está você, a segunda pessoa que precisa tomar essa atitude? A oportunidade é agora, não é para amanhã. Sai do teu lugar e vem diante do altar do Senhor, porque é um novo tempo que Ele tem para a tua vida. Sai do teu lugar. O teu coração aí está fervendo e você sabe que você precisa tomar essa decisão, para que as coisas na tua vida comecem a caminhar da forma correta. Sai do teu lugar, vem diante do altar. Fecha os teus olhos por um instante, igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, se tem algum mal que trava essa pessoa, algum espírito que trava essa pessoa, que não deixa ela sair do lugar e vir diante do altar, eu repreendo agora em nome de Jesus. Solta essa vida, sai, sai, em nome de Jesus. Ela vai receber o pacto da nova aliança, para a glória do teu santo nome. Cadê você? Sai do teu lugar agora. Teu coração fervendo e você sabe que é com você. Sai do teu lugar e vem diante do altar do Senhor. Ele te chama. Ele te chama. Ele te chama. Porque Ele quer escrever uma nova história para você. Vem. Vem, aplauda ao Senhor Jesus. Está aqui a segunda pessoa. Aplauda. Cadê a terceira pessoa? Vem a terceira pessoa, Jesus te chama. Ah, mas o que vão falar da minha vida? Não importa o que vão falar, importa que Jesus, a partir de agora, Ele está encontrando espaço no teu coração para escrever uma nova história. Cadê a terceira pessoa? Sai do teu lugar, vem diante do altar do Senhor. Jesus está lhe chamando. Jesus está lhe chamando. A oportunidade está aberta. E não deixe para depois a oportunidade que é lhe dada agora. Porque o dia de amanhã não pertence a mim, não pertence a você, pertence a Deus. Aonde está a terceira pessoa? Dê um sinal, venha, vence essa dúvida, vence essa dificuldade e vem diante do altar do Senhor. Se não tem, que o Senhor Jesus venha lhe conceder uma próxima oportunidade, mas nós já glorificamos a Deus por essas duas decisões que estão aqui diante do altar do Senhor. O céu está em festa. Você pode glorificar Jesus por isso? Você pode aplaudir ao nome do Senhor por isso? Pastor Luiz, Pastor Mateus, desce para... Estende as mãos para cá, igreja. Vamos orar por esses irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te engrandecer, por estas vidas que tomaram essa decisão, Pai, tão poderosa. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida.
perdoa as falhas, perdoa as fraquezas. Que eles possam, Pai amado, viver um novo tempo na Tua presença. Oh Deus Todo-Poderoso, Deus de glória, Deus fiel e maravilhoso, Santo de Israel, que o Senhor, Pai, faça uma grande obra na vida desses irmãos para a glória do Teu nome. Escreve, Pai, essa nova história. Eles fazem parte agora, Senhor, desse pacto de vida, de salvação. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez aplauda ao Senhor Jesus. Toma o teu assento por um instante.